Olá, caríssimos alunos do nosso curso de Física, tudo bem com vocês? Eu me chamo André Rodrigues e na aula de hoje nós vamos retomar os estudos lá do capítulo 5 do livro de Física 2 do Bongiorno, capítulo 5, está lá na página 55. E aborda, é claro, as mudanças de fase. As mudanças de fase dos corpos dotados de massa, né? As mudanças de fase da matéria, tá certo? Então, se você não pegou o seu livro ainda, pausa o vídeo agora, vai lá buscar o seu livro. Com certeza você tem aí na sua casa. É o livro didático, nosso livro didático aí da Rede Pública de Ensino do Estado da Bahia. Livro de Física 2, você encontra lá na página 55, capítulo 5, o tema central do capítulo, que são as mudanças de fase, tá certo? Pegou o livro? Maravilha! Pessoal, nós já iniciamos esse capítulo na aula anterior, no vídeo anterior, mas se você não assistiu o vídeo, não tem problema. Eu vou fazer aqui uma pequena revisão do que foi dito na aula anterior, para que você possa, independente que não tenha assistido aquela aula, entender o que a gente vai dizer nessa aula de hoje, tá certo? Até porque o processo de ensino e aprendizagem é um tijolinho depois do outro, um tijolinho depois do outro. Então é importante que você tenha assistido, mas se não assistiu, não tem problema não. A gente vai pegar aquele tijolinho da aula passada e colocar aqui, antes de começar o assunto principal da aula de hoje. Porém, se você já assistiu a aula, não tem estresse, não fique estressado não. Vá direto para a página 65, que é onde a gente vai falar aí do tema central da aula de hoje, que são as curvas de aquecimento e resfriamento. Curvas de aquecimento e resfriamento. Talvez, eu acho, posso até estar enganado, talvez você não saiba ainda como são as curvas de aquecimento e resfriamento. Talvez saiba, talvez já adiantou os estudos e já está sabendo. Mas, se você não adiantou os estudos, uma coisa eu posso garantir. Você sabe muito bem o que é que precisa acontecer para um corpo aquecer ou para um corpo resfriar. Não é verdade? A gente tem construído esse conteúdo, a gente tem construído esse conhecimento ao longo da nossa disciplina, do nosso componente curricular. E você já sabe que um corpo ele aumenta a sua temperatura quando acontece o quê? Exatamente, quando ele recebe calor. Quando um corpo recebe calor, a sua temperatura aumenta. Quando um corpo cede calor, quando um corpo doa calor, o que acontece? A sua temperatura diminui. Então, aquecer é aumentar a temperatura. Resfriar é diminuir a temperatura. Ou seja, aquecer e resfriar depende se o corpo está recebendo calor de uma determinada fonte ou se o corpo está doando calor, seja para outro corpo ou até mesmo para o meio. Tá certo? E professor, então, aquecimento e resfriamento eu já sei o que é. E o que é que tem a ver essa parte aí? Curvas de aquecimento e resfriamento. Veja só, o conceito geral você já tem. O conceito geral você já construiu. Um corpo, ao receber calor, ele aumenta a sua temperatura, ele aquece. Um corpo, ao ceder calor, ele diminui sua temperatura, ele resfria. E o que é que essa palavra da frente aí, curvas, no que é que essa palavra vai mudar o nosso raciocínio? Não é que ele vai mudar, ele vai apenas complementar. Porque nas ciências exatas e nas ciências naturais, é muito comum a gente ter mais de uma forma de expressar um resultado, de expressar uma análise. Então, por exemplo, a gente pode expressar uma análise através de tabelas, a gente pode expressar uma análise através de um gráfico de barras, lembra um gráfico de barras assim, ó? Pode expressar através de um gráfico de barras e a gente também pode expressar nossos dados, nossas conclusões, nossas análises através de um gráfico de curvas, que é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer um gráfico de curvas e a partir disso vamos fazer essa análise. Como é que se comporta essa curva quando a gente está falando de aquecimento e resfriamento, tá bom? Dito isso, você já está ligado o que é que vai acontecer na aula de hoje. Então, pegue o seu livro, deixe sempre o seu livro pertinho ali, deixe seu caderno pertinho para fazer alguma anotação. E aí, vamos que vamos, tá certo? Como eu prometi, vamos fazer uma pequena revisão do que foi dito na aula anterior, para poder, quem não pegou a aula, não chegar aqui no estado gasoso, né? Não chegar aqui muito volátil, enfim, não se perder, tá certo? Então foi dito o seguinte,
Na página 55 você encontra o início desse capítulo, que está sobre o tema mudança de fase. E aí logo no início da página 55 você já encontra os estados da matéria, as fases da matéria, tá certo? Na matéria ela se apresenta na natureza em 3 fases, em 3 estados. Quais são esses, professor? O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Olha, pessoal, você está aí sozinho na sua casa, não tenha vergonha não. Diga aí comigo, quais são os 3 estados? Estado sólido, estado líquido e estado gasoso. São esses 3 estados. Só pode ser encontrado dessas formas, olha. Até aqui no ensino médio eu vou dizer para você que só pode ser encontrado nessas 3 fases. Mas se você for para o ramo aí da física, se você for para o ramo, né, mais aprofundado para a área das ciências exatas, das ciências da natureza, você vai ver que tem uma correçãozinha aqui e acolá. Mas não tem problema não. Para você ter o seu conhecimento inicial, para você fazer a sua base ali, você vai levar em consideração que na natureza só existem esses 3 estados: sólido, sólido, líquido e gasoso. Sólido, líquido e gasoso. Na aula anterior eu falei alguns detalhes sobre esses estados. No estado sólido, as moléculas que compõem o corpo, elas têm baixo grau de liberdade. Elas não podem abandonar o seu lugar na estrutura, tá certo? As forças de atração entre as moléculas são bem maiores do que as forças de repulsão. Por isso que o corpo se mantém consolidado. O corpo sólido, ele tem sempre uma forma definida. Já nos corpos que estão no estado líquido e no estado gasoso, aí não. Aí as moléculas já têm um alto grau de liberdade. A diferença do líquido para o gasoso é que as forças de atração e repulsão no líquido, elas praticamente se anulam, são iguais. E no estado gasoso, as forças de repulsão são maiores. Por isso que é tão difícil você confinar o gás no recipiente. Porque as moléculas que estão de um corpo que está no estado gasoso, elas têm aí, as forças de repulsão são bem maiores do que as forças de atração. É como se você tivesse que colocar no mesmo quarto, no mesmo recipiente, pessoas que não querem ficar perto uma das outras. Então o tempo todo eles estão ali apertando a parede, querendo sair. É isso que acontece mais ou menos no estado gasoso. Além das moléculas terem alto grau de liberdade, as forças de atração e repulsão, a força de repulsão é sempre maior. É claro, eu estou falando aqui no mundo molecular, tá certo? Você já sabe, por exemplo, se você estiver aí andando, aí fazendo uma caminhada ao ar livre, e se deparar lá com uma pedra está no estado sólido, uma rocha, né? Uma pedra, na verdade, essas pedras de calçamento, não sei se onde você mora aí, a rua é pavimentada com paralelepípedo, né? Ou com asfalto, ou se não é pavimentada, não tem problema. Mas com certeza uma pedra, em algum momento da sua vida você já viu. Pois é, uma pedra, ela é justamente um corpo dotado de massa que está ali no seu estado sólido, né? Com certeza, outra coisa que você já deve ter visto aí, que a água que a gente costuma beber, a água que sai pela torneira, a água que sai pelo chuveiro, ele é um corpo, uma substância que está aí no seu estado líquido. E é claro, esse ar que a gente está respirando aqui agora, né? Quando você sopra, né? Quando você sopra, você está colocando para fora uma determinada massa de gás. Ou seja, um corpo, uma amostra de substância ali que está no estado gasoso. Tudo bem? Isso aqui a gente falou no vídeo anterior. E a gente falou também que mesmo um corpo que está no estado sólido, ele pode mudar de estado. Ele pode mudar, por exemplo, para o estado líquido. Ou do líquido ele pode ir para o gasoso. Ele pode estar do sólido e ir para o líquido, para o gasoso. Ele pode estar no sólido e ir direto para o gasoso. Enfim, existem essas possibilidades, né? E também pode voltar, viu, gente? Um corpo que estiver no estado gasoso, ele pode se tornar líquido. Um corpo que estiver no estado líquido pode se tornar sólido. Ele pode vir direto, enfim. Aqui eu não vou entrar em detalhes porque já tem um vídeo sobre isso aqui no nosso canal. Se você quiser mais detalhes, você dê uma olhadinha no vídeo anterior, tá certo? O fato é que quando a gente falou que um corpo pode mudar de estado, ele pode mudar de estado. Para mudar de estado depende de quê? Bom, vai depender aí se esse corpo aumenta ou diminui sua temperatura. Quanto mais a temperatura vai aumentando, ó,
quanto mais a temperatura aumenta, eu vou botar até assim, um delta θ. Se a variação da temperatura for positiva, né? For maior do que zero, se a variação da temperatura for positiva, o que acontece? Onde tiver à esquerda, a tendência é querer vir para a direita, ou seja, um corpo sólido, se ele começa a receber temperatura, ele vai receber temperatura, se um corpo sólido começar a receber calor, ele vai começar a aumentar a sua temperatura, até que vai chegar a um ponto que esse corpo sólido ele vai se tornar líquido. E é justamente o que a gente falou. Existe a variação da temperatura dentro do estado. Dentro de um estado existe uma variação de temperatura. Entre os estados, o que existe aí é uma mudança de estado. E é justamente isso que a gente estudou ainda na aula passada. A gente estudou o conceito de calor latente e calor sensível. O calor sensível seria o quê? O que seria o calor sensível? Calor sensível é aquela quantidade de calor que um corpo recebe, que ela é suficiente apenas para mudar a temperatura de um corpo, né? Por exemplo, se um corpo sólido, vamos pensar aqui numa pedrinha de gelo, né? Vamos pensar aqui numa pedrinha de gelo que esteja a uma temperatura aí de menos 10 graus Celsius, certo? E aí você submeteu essa pedrinha aqui a uma fonte de calor, E essa pedrinha saiu de menos 10 graus Celsius e foi lá para menos 2 graus Celsius. Você concorda comigo que menos 2 graus Celsius é uma temperatura maior do que menos 10 graus Celsius? Não é verdade? Isso a gente já aprendeu, né? Bom, o fato é que se a temperatura oscilou, mas a pedrinha de gelo ainda não virou água, a pedrinha de gelo ainda continua lá sólida. O que aconteceu aqui? Esse calor que foi envolvido, nesse fenômeno aqui, nessa situação, é o que a gente chama de calor sensível. Então, quem não anotou ainda, anote agora. Calor sensível é o tipo de calor necessário por mudar, alterar, pode alterar, fica melhor. Calor sensível é a quantidade de calor necessária para alterar a temperatura de um corpo. Tá bom? Lembre-se que o calor sensível ele vai ocorrer dentro do estado, certo? Tem 3 estados, como eu falei aqui, ó. Tá vendo essa pedrinha de gelo? Ela estava a menos 10 graus Celsius, recebeu calor e subiu para menos 2 graus Celsius. Fica até melhor assim, né? Deixa eu botar o 2 em cima, né? Ele subiu, então foi para cima. Menos 2 graus Celsius. Você já sabe, você estudou, na aula passada a gente falou justamente sobre isso, inclusive nas primeiras aulas, quando a gente explicou a parte da termologia, né? Quando a gente explicou termologia, escalas termométricas, a gente debateu lá que a água, ela congela, né? Ela congela 0 graus Celsius. E ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Certo? Lembra disso? Perfeito. Abaixo de 0 graus Celsius, a água ela fica congelada, ou seja, ela fica solidificada. Então, abaixo de 0 graus Celsius, o estado da água aqui é sólido. Entre 0 e 100 graus Celsius, o estado da água aqui é líquido, que é geralmente o que a gente encontra aí na maior parte do planeta. A gente encontra aí a água na sua forma líquida, porque na maior parte do planeta a temperatura está entre 0 e 100 graus Celsius. Porém, se em alguma situação aí a água, o corpo, for submetido a uma temperatura maior que 100 graus Celsius, a água vai para o estado gasoso, né? Ela evapora. Não é isso? Então você veja, conforme a temperatura oscila, o estado pode oscilar ou apenas a temperatura pode oscilar. Veja, se a água receber uma quantidade de calor, imagina a água que sai da torneira da sua casa, aproximadamente 25 graus Celsius.
Aí esse corpo de água recebe um pouquinho de temperatura, um pouquinho de calor, só um pouquinho. E a água sobe aqui para 50 graus Celsius. Não mudou. A água não vai ferver a 50 graus Celsius. Ela não vai se tornar gás a 50 graus Celsius. Ela não vai se tornar um corpo gasoso. A temperatura mudou, mas o estado continuou o mesmo. Então o que a gente quer, o que eu quero que você compreenda é que quando uma temperatura oscila, mas o estado permanece o mesmo, no que a gente está falando aqui é de calor sensível. Esse tipo de variação, esse tipo de situação aqui, ele envolve o calor sensível. Calor sensível. Professor, e como é que calcula o calor sensível? Veja, para calcular o calor sensível, você utiliza a equação fundamental da calorimetria, que é aquela chamada que macete, né? Qm vezes C vezes delta T ou delta θ. É tanto que tem gente que quem escreve com delta T fala que macete, né? Quem escreve com delta T fala que macete, quem escreve com delta θ fala que maceta. Mas não importa, isso não importa, isso é só um mnemônico, é uma estratégia de memorização. O importante é que você saiba que a equação fundamental da calorimetria, ela relaciona em forma de produto a massa do corpo, o calor específico do material que é feito aquele corpo e a variação de temperatura, de tal maneira que se o corpo aumentou a temperatura, a quantidade de calor é positiva, ou seja, esse calor foi recebido. Se a variação de temperatura é negativa, significa que a quantidade de calor também vai ser negativa, ou seja, o corpo perdeu calor, seja para o ambiente ou seja para outro corpo. Beleza? Porém, se a quantidade de calor for suficiente para mudar o estado do corpo, né? De tal maneira que ele estiver, digamos, no estado líquido e foi para o estado sólido, o que é que acontece? Tem aí um calor latente envolvido. Foi isso que a gente viu no finalzinho da nossa aula anterior. E esse calor latente, calcula do mesmo jeito, professor? Calcula não, viu? Esse calor latente, você calcula assim, né? Lembra disso? Ele relaciona a massa do corpo vezes o calor latente. Esse L aí ele depende, tem tabelas. Olha, nem o calor específico, nem o calor latente, você precisa saber de cabeça. Ou a questão vai lhe dar, ou então você vai ter uma tabela ali para consultar. Entendeu? Esse L aqui, ó, e esse C, eles dependem exclusivamente do material que é feito o corpo, tá certo? Pronto, tá todo mundo comigo ainda? Tá todo mundo comigo? Você já entendeu que para um corpo mudar de temperatura, para que um corpo mude de temperatura ou para que um corpo mude de estado, é necessário que haja calor envolvido. Ou seja, o corpo recebendo calor, ou seja, o corpo perdendo calor. Surge aí dois tipos de calor, né? A gente vai estudar dois tipos de calor. O calor latente e o calor sensível. O calor, ele é classificado como calor sensível quando essa quantidade de calor envolvida aí, ela foi suficiente apenas para variar a temperatura do corpo, sem alterar o seu estado. Beleza? Quando a quantidade de calor está aqui, ó, entre um estado e outro, digamos, o corpo estava no seu estado sólido, mas aí ele recebeu calor, no seu estado líquido, e aí ele recebeu calor e tornou-se gasoso. E aí vai estar envolvido aí um outro tipo de calor que é chamado calor latente. Essas tabelinhas de calor latente e calor específico, né, que você usa aqui no calor sensível, você vai usar o calor específico. No calor latente você vai usar justamente o calor latente. Legal?
Enfim, essas tabelinhas estão lá no nosso livro do Buongiorno. É um livro muito confiável, é um livro bem recomendado aí. Inclusive, quando eu estudava no ensino médio já era esse livro aí. Você veja que ele é um livro que tem know-how, né? Ele é bem confiável. Beleza, pessoal? Outra coisa, já que você já sabe que existem 3 estados da matéria, já que você já sabe que para um corpo mudar de estado é necessário que haja oferta de calor, é necessário que haja calor envolvido, na verdade. Seja o corpo recebendo calor, seja o corpo doando calor. E aí, se ele recebe calor, ele tende a ir para a direita, nesse caso. Se for sólido, tende a ficar líquido. Se for líquido, tende a ficar gasoso e por aí vai. E se ele for perdendo calor, se ele for doando calor, a tendência é ele voltar aqui nessa escala. Ó. Se ele perder calor, sua temperatura diminui, ele vai resfriar. E aí, se ele tiver gasoso, ele fica líquido. Se ele tiver líquido, ele fica sólido. Legal? Tudo bem? Bom, e você já sabe que existem esses dois tipos, essas duas classes de calor aí que são envolvidos nesse processo. Legal? Vamos falar agora realmente da parte da parte que aborda diretamente a aula de hoje, que são as curvas de aquecimento e resfriamento. Pessoal, você já deve ter estudado aí em matemática gráficos, né? Gráficos, as curvas. Você já deve ter estudado, por exemplo, que existem gráficos que são chamados crescentes, né? O que é um gráfico crescente? Vamos dizer aqui, lá em matemática o professor coloca assim, né? Um plano cartesiano do tipo XY. E aí te diz que uma grandeza x qualquer, vamos chamar aqui uma grandeza x qualquer, quando ela assume 1, o y vale 2. Quando ela assume 2, o y vale 4. Quando ela assume 3, o y vale 6. Você já viu isso daqui em matemática, não já? Tenho certeza que sim. Aí como é que ficaria o gráfico aí dessa função? Ficaria mais ou menos assim, ó. Quando x vale 1, y vale 2. Aí você vai lá, encontra o pontinho. Quando x vale 2, o y valeria 4, né? Nesse exemplo que eu estou dando aqui. E aí quando vale 3, aí vai lá para 6. E aí você teria aí uma reta do tipo ascendente. Quando é que ocorre uma reta do tipo ascendente? Quando uma grandeza se relaciona com a outra da seguinte forma. Quando essa grandeza aumenta, a outra grandeza também aumenta. Aí a gente diz que o gráfico é ascendente. O gráfico também pode ser contínuo, né? Pode ser uma função do tipo constante. A palavra correta é constante. O que seria uma função do tipo constante? Seria assim, ó. Imagina que ao invés da grandeza, quando uma aumentar, a outra também aumentar, seria assim, ó. Imagina um outro exemplo agora, que quando x vale 1, o y vale 3. Quando x vale 2, o y vale 3. Quando x vale 3, o y vale 3. Então o gráfico ficaria assim, ó. Quando x vale 1, y vale 3. Quando x vale 2, y vale 3 também. Quando x vale 3, o y também vale 3. Então como é que ficaria o gráfico dessa função? Ficaria uma função assim, ó. Uma função do tipo constante. Uma função do tipo constante, assim, inclusive chama domínio, né? Lá na matemática, no primeiro ano, você deve ter estudado o nome dessas duas colunas aqui. Essa daqui é o domínio e essa daqui é a imagem da função. Domínio da função, imagem da função. Ou seja, o que a gente estuda lá em matemática, nós vamos aplicar aqui agora, nesse momento, em física, tá certo? A gente vai já entendemos ali como é que funciona a troca de calor, né? O que é que acontece, o que é que precisa acontecer para que haja aquecimento e resfriamento. E você já entendeu aqui mais ou menos como é que funcionam as curvas. Entendeu ou não? Entendeu, você já entendia. Você apenas revisou aqui, certo? Vamos agora colocar isso daqui, vamos relacionar essa ferramenta que a matemática nos traz para como é que ela fica aqui aplicada no mundo da física, legal?